Eu sei que esse é um tema, no mínimo, polêmico. Muita gente evita, né, discutir ou falar para evitar ser perseguido aí pela patrulha do politicamente correto. Mas é exatamente isso que eles querem, né? A criação de uma espiral do silêncio, onde ninguém fala por medo de ser perseguido, as coisas vão escalando e quando você vê, a sociedade foi destruída, né, por essa guerra aí que está sendo produzida, que não tem nada a ver com proteção, né, dos negros, mas sim com a instrumentalização dessa questão para fins políticos, que acontece nos Estados Unidos, acontece também no Brasil e outros lugares do mundo e tem potencial aí para destruir a sociedade. Então nós temos que falar sobre isso enquanto a internet, né, tiver um mínimo de liberdade. Nós sabemos que a cada dia a censura fica mais intensa, mas nós não podemos nos furtar a discutir essa questão, porque ela é muito importante. Me refiro ao que aconteceu em Kenosha, Wisconsin, produzindo mais uma onda de protestos, vandalismo, mortes e saques. Um homem negro, Jacob Blake, foi alvejado pela polícia após resistir à prisão. O vídeo da ação viralizou, produzindo a reação de grupos como Black Lives Matter. Depois desse primeiro vídeo vir à tona, que você pode encontrar aqui embaixo, né? Eu tenho um link para thread no Twitter, onde eu coloco vários materiais e vários vídeos, então você pode encontrar ali. Após esse primeiro vídeo ter vindo à tona, um segundo vídeo mostra Jacob no chão resistindo à prisão. Os policiais disseram que tentaram usar um taser, mas a arma foi ineficiente para pará-lo. Posteriormente, ele foi até o carro portando uma faca e parecia buscar acessar algo. Foi nesse momento que o policial atirou, né? Uma das críticas é que quando ele estava tentando buscar algo, e esse algo, pelo que a polícia falou hoje, era uma segunda faca, o policial atirou, né, quando ele estava de costas. Conversei com Bené Barbosa, especialista em segurança, e a sua opinião é que o policial tinha motivos para atirar. O sujeito era violento, pela sua ficha criminal, que a polícia já conhecia antes de chegar ao local, portava uma arma, resistiu à prisão e tinha 3 filhos pequenos no carro que estavam em risco. É muito fácil criticar quando não é a sua vida que está ali na reta, tratando com um sujeito sabidamente violento, um criminoso, resistindo à prisão e que poderia muito bem pegar uma arma e matar você, né? E estava, inclusive, com uma arma, com uma faca. O chamado foi iniciado pela sua própria namorada, num aparente caso de violência doméstica. Havia um mandado de prisão contra ele por assédio sexual. Detalhes não foram revelados, se era estupro ou algo menos grave com estupro. Sua ficha criminal inclui violência doméstica e invasão de propriedade. Há vídeos, né, na internet e outras situações parecidas onde a polícia deixa de agir com força letal e acaba, né, recebendo tiros, até policiais sendo mortos por conta disso. No atual clima de criminalização da polícia por parte da esquerda americana, o caso rapidamente ganhou notoriedade, sendo tratado pelo próprio governador do estado, democrata, como mais um caso de negro sendo alvejado por forças policiais. O padrão é o mesmo. Em qualquer cidade ou estado governado pela esquerda, há pressa para condenar os policiais e colocar o conflito como fruto do racismo sistêmico da polícia, mesmo que não haja confirmação desse suposto racismo pelos números. Em 2019, a polícia americana matou 1.004 suspeitos. Lembramos, né, um país de mais de 330 milhões de habitantes. 25% deles eram negros, uma proporção que se mantém parecida nos últimos anos. Se normalizar o dado pelo cometimento de crimes, eles não mostram o viés racista da polícia. Em outras palavras, se o suspeito alvejado em Kenosha fosse branco, provavelmente não ficaríamos sabendo do ocorrido. Como há interesse político de enquadrar qualquer conflito entre polícia e suspeitos como motivado racialmente, a tensão social é escalada com a ajuda de grupos específicos, instrumentalizados pela esquerda. O padrão é claro, né? Em qualquer potencial caso de racismo, políticos de esquerda inflamam a situação com a ajuda de grupos como Black Lives Matter, chegando ao ponto de ordenar seus departamentos de polícia a não intervir em manifestações violentas e criminosas. A grande imprensa, majoritariamente dominada pela esquerda, reforça a narrativa, chegando ao ponto de mentir ao público sobre a violência dos protestos, ou mesmo justificando o vandalismo e saques como um comportamento legítimo face ao tal racismo sistêmico. A gente vê a CNN hoje apresentando, né, uma tomada, eu achei primeiro que era montagem, mas é real,
onde aparece aqui, né, a cidade em chamas sendo destruída e o GC colocando o seguinte: os protestos, né, são inflamados, literalmente inflamados, mas em sua maioria pacíficos, né? Ou seja, o sujeito mostra uma coisa e fala outra, tentando enganar o público. É isso que nós estamos vendo, né, basicamente. Continuando aqui. Para completar, procuradores de cidades e estados controlados por esquerdistas se negam a processar os ativistas violentos, usando como desculpa seu direito ao protesto dado pela primeira emenda. Por conta do politicamente correto, mesmo conservadores têm medo de criticá-los. Isso gera um grande incentivo para que os radicais passem a agir de forma ainda mais violenta, pois não há repressão alguma. Desde que começaram esses atos, após a morte de George Floyd, mais de 30 pessoas morreram, centenas ficaram feridas, fora a destruição de propriedades. Voltando a Kenosha, seguindo o padrão de outras cidades, o Black Lives Matter aparece para colocar o terror nas ruas, dando a faísca para todo tipo de arruaceiro se aproveite da situação, vandalizando e saqueando o que enxergar pela frente. Há também quem vá protestar pacificamente, mas mesmo esses acabam tendo uma postura condescendente com o ala radical do seu grupo. A destruição ali é impressionante, são várias lojas sendo destruídas, né? Fogo sendo colocado, carros sendo destruídos, enfim. Não há como justificar esse nível de violência. Pessoas sendo intimidadas, sem contar o crescimento exponencial da violência em cidades tomadas pelos protestos pacíficos, né, entre aspas. Com a polícia ocupada com os manifestantes, novamente entre aspas, ou simplesmente retirada das ruas pelos esquerdistas que governam esses locais, o crime toma conta. Em Chicago foi o julho mais violento dos últimos 28 anos. Tragicamente irônico é o fato da maioria das vítimas dessa onda de violência ser formada por negros, de bairros pobres. Se o movimento Black Lives Matter realmente se importasse com a vida dos negros, pararia imediatamente com a disseminação desse tipo de violência. Ainda em Kenosha, na terceira noite de vandalismo e pilhagem, a população local cansou e resolveu se organizar para restabelecer a ordem, já que o governador democrata se negou a mandar reforços. Mais de 200 pessoas formaram uma guarda civil e foram para as ruas com armas. Foi nesse contexto que um adolescente de 17 anos chamado Kyle Rittenhouse, participante dessa guarda civil, atirou em 3 pessoas, matando 2 e ferindo a outra, em aparente legítima defesa. Ele estava patrulhando uma revenda de carros quando o primeiro tiroteio ocorreu. A revenda estava sendo pilhada pela turba. Kyle apareceu para impedi-los e foi perseguido por eles, respondendo com fogo, né, atingindo uma primeira pessoa. Ele continuou em fuga pelas ruas quando foi perseguido pelos vândalos e atacado por eles, reagindo novamente com tiros. O jornalista Elia Schaffer entrevistou Kyle antes do desfecho trágico, onde ele disse que estava no lugar junto com outras pessoas para defender a propriedade e defender as pessoas. Ele foi preso no dia seguinte acusado de homicídio doloso. Creio que será muito difícil para o procurador conseguir convencer um júri que ele agiu de forma criminosa, dada a proteção que a lei americana oferece, né, ao direito de legítima defesa, né, tanto pessoal quanto a defesa da sua propriedade. De qualquer forma, sua vida está destruída. 2 pessoas morreram, aumentando a conta de fatalidades produzidas pelos protestos, né, entre aspas. A principal responsabilidade, obviamente, é do Partido Democrata, que não só tolera, como incentiva o terrorismo da extrema-esquerda para fins eleitorais. Só que o feitiço está virando contra o feiticeiro. O plano parecia estar dando certo com o apoio popular ao Black Lives Matter em ascendência, após a cena dantesca do policial com o joelho no pescoço do George Floyd, coisa que revoltou todo mundo. Mas agora, com a onda de saques e destruição, apoiada pelos democratas, Trump volta a crescer nas pesquisas, ao ponto dos ativistas da CNN virem a público pedirem que a violência cesse. Ontem, Biden deu a primeira declaração de repúdio aos protestos violentos, mas creio que não conseguirão colocar esse gênio de volta na garrafa. Ninguém questiona que existem policiais ruins, né? E eventualmente até mesmo racistas, mas isso está longe de ser a maioria dos policiais. E não há, creio fortemente, algo como racismo sistêmico. Então o George Floyd sofreu, né, aquela intervenção totalmente inadequada, mesmo sem questionar aí a questão da sua morte poder ter sido facilitada pelo fato de ele estar com
várias drogas no seu corpo, né? Até com doses suficientes para matá-lo. Mesmo assim, eu acho que aquela intervenção foi equivocada. A grande questão é saber se aquilo aconteceu pelo sujeito ser negro, né? A polícia também comete excessos com pessoas de todos os tipos, de todas as raças, eventualmente. Só que nós sabemos que a maioria dos policiais são pessoas de bem que operam para defender a sociedade, né? Não são pessoas criminosas que estão ali com o desejo de matar negros, por exemplo. Isso não faz o menor sentido para mim. Como agora, né, o gênio que os democratas tiraram aí da lâmpada não tem mais como ser colocado de volta, eles estão desesperados, porque os protestos, né, estão fora de controle, os protestos entre aspas, e obviamente que as pessoas de bem querem lei e ordem, e é isso que o Trump defende, né? Uma pesquisa da Gallup recente apresentou que 70% dos negros americanos querem um policiamento igual ou superior nos seus bairros, diferentemente do que alguns radicais colocam, pedindo até mesmo o fim da polícia, algo que parece ser impensável, né? O mais irônico também é que quando esses tiroteios aconteceram lá na cidade, os ativistas ali pediram para chamar a polícia, demonstrando, né, o ridículo da situação de pedir o fim da polícia ao mesmo tempo que quando a situação aperta você pede pela polícia. É óbvio que você precisa da polícia para manter uma sociedade de pé, né? Senão nós vamos ter o caos completo, o domínio aí de gangues, como nós temos, por exemplo, em algumas favelas do Rio de Janeiro. A reação do eleitorado pode ser sintetizada pelo dono de uma pizzaria, que foi alvo aí dessa violência, desses saques, né? Ele grita aí para os ativistas: vocês querem eleger o Trump? Eu tenho uma família para sustentar. Um ativista responde: esses sujeitos violentos não representam o nosso movimento. E ele diz: mas eles estão com vocês, né? Concluindo, o Partido Democrata virou uma espécie de PSOL, que está disposto até mesmo a transformar criminosos em vítimas da sociedade, atacando a polícia e a justiça, com o objetivo de tomar o poder. Espero que os americanos acordem a tempo para essa ameaça.